Retornando, não com tanto tempo, com tanta continuidade, mas entregando justamente a pontuação que eu entendo que ficou faltando em relação ao Igor. Como foi dito pelo Dr. Lucas, os depoimentos, os testemunhos, muitas vezes eles são analisados com ressalvas pelo judiciário. No caso, não somente pela defesa, pela acusação, como pelo juiz. Por quê? A nossa mente humana, ela não é um disco rígido, ela não é um CD, ela não é uma foto. A gente tem, na nossa capacidade de gravar algumas coisas, geralmente as coisas mais importantes. E a nossa memória, ela é afetada quando tem alguma circunstância diferente. Como assim? Nós estamos aqui num ambiente tranquilo, sentados, ouvindo o que as pessoas estão falando. Provavelmente, se eu perguntar para algum de vocês o que eu disse na minha fala anterior, cerca de 80% do que eu falei, vocês vão recordar. Se amanhã eu perguntar para vocês o que eu falei anteriormente, passa para 40% já da gravação da memória em relação ao que vocês ouviram nesse momento. Eu mesmo, se for repetir aquilo que eu falei para vocês, não vai sair igual. Porque nós não temos uma memória que grava tudo daquela mesma forma. Então, quando se tem uma prova testemunhal no processo, é muito difícil que venha à tona toda a realidade do que aconteceu. E quando que sofre alterações na memória, num caso como esse, em que há uma emoção muito grande, um forte impacto emocional neste caso, isso altera a memória. Nós temos a condição de que nosso foco, nosso olhar, nosso campo de visão, quando se tem uma arma em movimento, ele se limita à movimentação da arma. Muito difícil a gente vai com alguém com a arma apontada, além do estresse, que aquilo já gera na pessoa. Ela ainda vai conseguir lembrar de outros detalhes, de outros elementos fora daquele campo de visão da arma. Ela fica restrita a este ponto. Por que eu digo isso? Porque no depoimento do policial, o Rafael Zani, quando no dia dos fatos ele ouviu a Heloísa e ele perguntou para ela o que aconteceu, nos relata, para nós podermos já começar a ir atrás e buscar informações, elementos. E lá ele relata, isso lá na delegacia, que ela falou que o indivíduo que estava com a arma dizia: não chega perto, senão eu atiro em vocês também. E ela disse que o indivíduo que lhe agarrou era mais alto que ela e que o que efetuou os disparos era da altura dela. Levando em consideração os dois rapazes, então quem segurou ela seria o Talai e quem atirou seria o Igor. Posteriormente, por ser menor de idade, a escuta dela é feita de uma forma especializada. A gente fala conhecido como depoimento sem dano, para justamente não haver repetição, tem que ser ouvido novamente, revivenciar, rememorar todo o evento acontecido. Tem-se todo um cuidado para ouvir jovens nesses casos. Então, ouve-se ela com uma psicóloga, com alguém num lugar separado, que faz todo um trabalho para que ela consiga fazer uma fala livre sem nenhuma influência. Não se tem a presença do juiz, promotor, advogado naquele momento. Eles ficam numa outra sala, fazem perguntas para a psicóloga através de um ponto e ela vai introduzindo conforme ela entende a melhor forma de conseguir extrair aquela resposta. E, neste momento,
Quando indagado a ela sobre essa situação, ela respondeu que acha que quem deu os tiros no seu pai foi o homem mais alto, invertendo a realidade, invertendo toda aquela informação que o policial deu lá naquele dia. Este policial depois veio em juízo para prestar depoimento e ele não soube precisar quem que disse. Ele não falou sobre isso, justamente porque a memória já selecionou os principais fatos e algumas coisas que para ele não eram relevantes naquele momento, ela se exclui. O filme Divertidamente, que agora, neste mês, vai ter o volume 2 nos cinemas, ele é um exemplo clássico de como funciona a nossa mente. Ele é um filme que parece ser infantil, mas ele é muito técnico. A explicação psicológica e do funcionamento da mente humana, ele é extremamente coerente e verdadeiro. Onde mostra os sentimentos, onde mostra a nossa memória vai apagando alguns elementos, vai tirando, justamente para nós podermos ir continuando a ter novas memórias, novas experiências, novas informações. Memórias que vão se juntando com outras, que vão se agrumando. E isso acontece com a gente. Porque o que acontece? Nesse primeiro momento, lá naquele dia, ela disse, eu acho que foi o menor que atirou. E depois ela disse que foi o maior. E os perguntam, tá, mas e daí? Está mentindo? Não. As falsas memórias é justamente isso. Conto um relato pessoal meu. A saída da faculdade, tinha recém me formado, fui numa festa, inclusive com um irmão da dona Maera, que era meu colega. Nós fomos uma quarta-feira numa festa em Passo Fundo. Dentro do banheiro, estava no banheiro, indivíduos que estavam causando baderna, fazendo confusão dentro lá, me abordaram e eu fui o premiado daquela noite de apanhar de 5 pessoas. Eles começaram a me bater. E nisso consegui comecei a revidar. Eu também estava alcoolizado, como o Igor falava no nome dele, e nisso a adrenalina subiu. Veio um outro rapaz, entrou no banheiro, que era amigo nosso, me auxiliou e nós conseguimos nos desvencilhar daquela situação. Ao sair do banheiro, segurança, que era meu conhecido, me perguntou, Lucas, e aí? Quem que eram os caras? O que aconteceu? Como é que foi isso aqui e tal? Eu falei, cara, não, esquece. Como esquece, cara? Vamos lá, vamos registrar a ocorrência, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, eu não tenho como registrar a ocorrência. Dele, por que não? Os caras te bateram dentro do banheiro. Não tem filmagem. Eu só sei que um estava de camiseta branca e o outro de camiseta azul. Não tinha, na hora, no dia, naquele momento, condições de explicar característica de ninguém. Ninguém. Porque o ambiente era escuro, tinha barulhos, tinha movimentos, estava alcoolizado, que atrapalha na gravação da memória, e isso tudo fez com que eu fosse para casa agredido, sangrando, mas sem registrar nenhuma ocorrência. E eu, sabendo ser um estudante de direito, e gostar da área criminal, que se eu fosse dar um registro de ocorrência, buscar um possível acusado, possível pessoa que fez aquilo em mim, com certeza eu iria apontar um inocente. Porque eu não tinha condições de esclarecer nada. E quando perguntado para o Igor o que ele lembra, o que ele recorda, o que ele sabe daquele momento, do que aconteceu naquele dia, naquela hora, e ele não lembra de muita coisa, eu tomei um tiro, tive a confusão, ele me levou embora. É a memória dele. Que sim, levou ele aquilo que ele recordou. E quando ele me diz isso, e conversando com o processo, eu confio nisso. E conversando com o processo, a gente vê que ela veio, e nós acreditando, e como ela
Ah, é filha tanto da Fabiana como do Hélio. Mas ela sim quer a justiça. Ela é filha. Inclusive da pessoa que ameaçou ela. Ela quer essa condenação. Dentro dos limites do que cada um fez. Então, quem matou tem que ser condenado pelo que matou. Quem auxiliou tem que ser condenado pelo auxílio. Cada um tem uma medida. É por isso que nós estamos com 3 advogados para cada um dos réus. Porque cada um, no processo criminal, diferentemente nas ações cíveis, trabalhistas, que você pode, com um advogado, representar 20, 30, 100 pessoas, fazer uma ação coletiva, conforme agora a Defensoria Pública fez em relação a Cobase, fez as questões lá em Porto Alegre. No criminal, isso não é possível, porque pode haver a colidência de defesa. E cada um no processo tem a sua cota de responsabilidade. Quando for quesitado para vocês já viram, não é que responda o quesito e vale para todos. Vai ser feito o do Talai, o da Fabiana e o do Igor. Cada um dentro da sua responsabilidade. E é isso que a gente vem dizer. E é isso que a gente quer. Que cada um dentro da sua responsabilidade. Esse processo foi dividido em partes. Tem furto, tem posse, porte de arma, tem homicídio. O homicídio qualificado, com 2 qualificadoras, e cada um tem a sua particularidade. E é justamente por isso que nós estamos aqui, para que, deixando bem claro qual era a função do Igor neste momento. Bom, ele auxiliou na organização daquele momento para matar. O cara que estava num bar bebendo antes do momento foi convidado pelo cara para ir até lá. Não é a melhor pessoa, sendo que tinha outros envolvidos, inclusive os irmãos dele. Então ele não era a melhor pessoa, mas foi a pessoa que foi até lá. Um cara que, não estava armado, só estava bêbado e era valentão. Era só essa a condição que ele tinha. Que foi conduzindo uma moto e não sabia nem onde é que era o lugar. Foi informado para chegar até lá. Tinha o perigo de eles caírem de moto antes. Se estavam na condição etílica. Se ele fosse abordado pela polícia, com certeza eles estariam recolhidos. Ele não, com 18 anos, nem carteira de habilitação tinha para moto. Estava tudo errado. Ele estava errado. E aí, um dia uma conversa que eu tive com a doutora Karen Luiz. Ela era juíza em Soledade, hoje está deslocada como assessora de uma ministra em Brasília. E ela contou, num relato dela, que ela, numa sexta-feira à tarde, ela sempre ia no presídio de Soledade, sexta-feira, por 4, passava a tarde lá. E ela ia, conversava com todo mundo, levava algumas pastas já para fazer o atendimento das pessoas, e chegou, era umas 5 horas da tarde, era a última pessoa. E ela pegou a pasta, chamou o cara sentou na frente dela, e ela começou a olhar a pasta dele e viu, olha, estava olhando aqui, você tem direito à progressão já. Pois é, doutor, faz uma semana já que eu estou pedindo a minha progressão, eu quero sair daqui e tudo mais. Não, que legal, que bom. Então, pode ficar tranquilo que segunda-feira tu está liberado. E ele continuou quieto, cabeça baixa. Daí ela olhou para ele, já estava arrumando as coisas para sair, era a última pessoa. E daí ela viu que ele não se manifestou. E ela, tu não ficou feliz que tu vai sair? E simplesmente ele olhou para ela e disse, a senhora sabe o que são 3 dias na prisão? Naquele momento, ela
deu tchau para ele, fechou as coisas dela e começou a sair. E pensar que ela estava indo embora, encerrando o expediente, ia para casa, ia tomar seu banho, sua janta, ia sair com sua família. E aquele rapaz não. Ele ia ficar mais 3 dias lá, na possibilidade de uma rebelião, de uma briga dentro da cela, dormindo no chão sujo, numa condição subhumana, tomando banho de água gelada, com diversas outras pessoas. A primeira coisa que ela fez foi retornar ao fórum. Ela fez o alvará de soltura, ela encaminhou para Suzep para a liberação e ordenou a liberação dele naquela noite. Porque ela não sabia que são 3 dias na prisão. E eu imagino 3 anos. 3 anos de um rapaz recém-completado 18 anos. Nunca teve nada na vida. Que aceitou uma proposta para auxiliar um amigo e que provavelmente, se tu não tivesse bebido, tu não tinha aceitado. Estou há 40 dias em tratamento em relação à questão de um problema nos rins. Eu fiquei 10 dias internado no hospital, 4 na recuperação, sem ter contato com ninguém, sem ter contato telefônico, com familiar, com ninguém. Eu estava dentro, em cima daquela cama, não podia me mexer. Foram os piores 4 dias da minha vida, que eu não tinha 20 pessoas numa cela, 1 hora de banho de sol, uma comida feita pelos próprios agentes, pelos presos, drogas ao redor de mim, risco de faccionados, de drogados, brigas, cumprir regramentos e ordens da casa prisional. Chance de ser retirado de lá e mandado para qualquer outro hospital. Mas só de eu estar fora do meu mundo, da possibilidade de eu saber como é que está o meu irmão, minha filha, o meu filho, vou fazer de tudo para sair de lá. Como eu vejo cada um de vocês. Que eu não vi no processo nenhuma informação de descumprimento das medidas. Quando eu vejo, eu tenho clientes que são extremamente perigosos. Tenho clientes no processo em presídio federal que eles não são conduzidos para audiência alguma pelo risco de fuga. E quando eu vejo agentes da Suzep tranquilos, sentados ali fora, é porque eu sei que essas pessoas que estão aqui, elas não oferecem perigo para eles lá dentro. E quando a gente sente que essas pessoas, se postas em liberdade, elas vão aprender com o erro delas. Porque o processo criminal, a pena do processo criminal, ela tem um fim específico, que é a ressocialização. Que é essa pessoa entender a gravidade e o erro da sua conduta, cumprir isso e retornar à sociedade para viver em sociedade. O presídio é e deveria ser um local de ressocialização, onde esse rapaz que não teve o ensino completo, que não teve muitas oportunidades de trabalho, que lá ele consiga isso, que lá ele tenha qualificação. Mas a gente sabe que do jeito que está, sendo que somos uma das maiores populações carcerárias do mundo, e tem mais de 2 milhões de mandados de prisão em aberto, que não tem onde prender. É um depósito de gente, de empilhar gente, não tem como fazer. E aí nós viemos aqui para julgar eles nesse crime
é grave. É um crime grave, óbvio. Numa situação que eles se colocaram. Mas que nós temos que responder, fazer a punição deles dentro daquilo que eles merecem. Um ex-desembargador, Hamilton Bueno de Carvalho, ele fala sobre isso, que a busca de decisões humanas e não meramente vingativas, o se julgar também no outro, mas não com raiva do outro, e nem raiva de mim no outro. Evidente que é impossível se colocar totalmente no lugar do outro, mas indispensável alguma empatia para poder melhor, ou seja, o mais possível, entender e julgar este outro. Encontro com o reconhecimento da alteridade. Não estar fora deste outro e julgá-lo como não sujeito, mas como objeto, alguém não humano, como talvez muitos façam. Talvez se possa sonhar com algo novo, a justiça do amor, e não a justiça do ódio. Até condenar, mas não como ato de mero repúdio, mas de compreensão. Não é ser piegas, mas perceber, para além do bem e do mal, que o acusado é um ser humano com a mesma dimensão daquele que o julga. Como humano, deve ser julgado por outro humano, mesmo que o resultado seja uma desumana condenação. E é nesse ponto que, repiso com vocês, Igor Samuel Costa Silva não concorreu, não matou Hélio. Estava lá. Foi juntamente com Talai. Não tem participação, não tem organização, não tem contato com Fabiano para fins de querer a morte. E é isso que a gente quer. Que no quesito genérico, absolvam o acusado. E em relação à morte, pede-se que sim. Mas, no entendimento de que, não, ele foi até lá, ele levou o cara até lá, ele teria uma participação mínima. Reconheçam então, digam que não absolve, mas que sim, reconheçam a participação em menor importância. Porque em todo o contexto, vocês viram a fala do doutor, a fala dos doutores, 10%, 15% da fala era sobre a participação de Igor. Igor, com 18 anos, 22, ora, tem uma vida pela frente. E com certeza, com esses 3 anos que ele está recolhido, ele já aprendeu com o erro dele. Então, agradeço a atenção de vocês e devolvo a palavra. Certo, obrigado.